Começa agora, Repórter Cidadão, com Marcelo Rezende. Olha aí, uma rebelião difícil, o juiz corregedor já também está sendo requisitado para ir para o local. Nós estamos em frente ao Fórum da Barra Funda, em São Paulo, esperando que alguém do judiciário venha nos explicar como alguém que tem uma ficha deste tamanho aqui, nós vamos medir a ficha do pezão, olha, tem 2,75 metros, consegue um benefício desses, cumprir parte da pena na rua. Benefício da lei para o pezão. Eu quero saber quando vai ter benefício da lei para nós. E eu quero que, por favor, coloque alguém do judiciário para vir discutir essa questão com a gente. Por enquanto, o juiz corregedor que está sendo contatado para discutir conosco o que acontece, por que a justiça solta o juiz corregedor do estado de São Paulo, doutor Miguel. Boa tarde, doutor Miguel. Boa tarde. Eu queria saber do senhor, doutor. O senhor tem uma televisão à sua frente, doutor? Não, senhor. O senhor não tem. Eu vou lhe dizer o seguinte, eu tenho uma ficha criminal aqui de um bandido que atende pelo apelido de Pezão. Sei. Só no artigo 12 e 14, ele tem 7 inquéritos. Ele tem também, doutor, 2 inquéritos no artigo 380, que é receptação. O senhor sabe disso mais do que eu. É o juiz corregedor que está com a gente. Nós também, eu tenho aqui também ele num 19, doutor, e se eu não me engano um outro artigo, que agora eu esqueço, que é contravenção. Eu lhe pergunto, e logo depois que ele recebe um livramento condicional, descobre-se que ele tem que ser preso de novo, mas aí ele já está na rua até ameaçando a vida de policiais. Eu pergunto ao senhor, doutor, o que acontece com a justiça do nosso país? É Marcelo, né? Perfeitamente, doutor. Marcelo, aqui, foi concedido livramento condicional para ele aqui nessa vara de execuções criminais no ano passado, em razão dele preencher os requisitos exigidos pela lei, quais sejam comportamento adequado na prisão, assim como lapso temporal de 2/3, uma vez que ele fora condenado e estava cumprindo pena pelo artigo 12, ou seja, por tráfico de entorpecentes. Acontece que as leis não são feitas pelos juízes de direito, as leis são feitas pelos representantes nossos que nós colocamos lá em Brasília, senadores que representam o Estado e deputados federais que representam a população. Então essas pessoas fazem a lei em nossos nomes. Então, se alguém tem alguma reclamação que fazer, tem que fazer com eles, então, né? Porque o juiz é que tem que aplicar a lei. Mas o senhor não acha, doutor, que o juiz tem uma responsabilidade social e ele tem que exatamente perceber que mesmo entre a questão do legal e do direito, a população tem que ter o direito de não ter esse homem na rua ameaçando a vida dela de novo? O juiz não tem que sair da letra fria da lei para ele ter um comportamento mais envolvido com a proteção da sociedade? Sr. Marcelo? Pois não, sim senhor, doutor Miguel. Concede o benefício e não concede assim a ordem, né, como se diz na gíria. Existem os pareceres do diretor do presídio, pareceres da comissão técnica de classificação, da qual fazem parte psicólogos, psiquiátricos, parecer também do Conselho Penitenciário do Estado, né? E também do Ministério Público, né? E uma vez preenchido todos os requisitos, não há como decidir de outra forma, porque aí se dá ensejo para que a parte recorra e no tribunal ela vai conseguir o benefício devido ao eventual constrangimento ilegal. E o senhor não acha que chegou a hora de mudar a lei, doutor? Para a lei se adequar à realidade de um país onde a sociedade vive na alça de mira? Então, a minha opinião particular talvez seja igual à sua, só que o que nós devemos fazer? Pressionar os nossos representantes, agora tivemos uma eleição, né, para que mude-se então a lei. Agora, o juiz é escravo da lei, tem que aplicar a lei. Olha, doutor... Sob pena de estar infringindo direitos subjetivos do preso, né, do sentenciado. Doutor, eu sei que o senhor, apesar de nós não nos conhecermos pessoalmente, eu sei que o senhor é aquele juiz
que é um juiz extremamente rigoroso, um homem de bem. Mas eu quero lhe deixar bem claro o seguinte: há juízes e juízes como há jornalistas e jornalistas, né? Nós sabemos que há sempre um lado ruim em cada profissão. E quero deixar consignado para o senhor o seguinte: aí é a opinião de um cidadão, né? De um cidadão. Uma ficha desse naipe, infelizmente o senhor não tem uma televisão. Com tantos benefícios da lei e o povo sem benefício algum, o senhor me desculpe, doutor, mas eu sei que o senhor está com a mesma opinião minha. A lei tem que mudar, mas o juiz, ao aplicar o benefício da lei, pode todo mundo falar, mas ele passou já por tanta coisa, que ele tem que olhar e dizer o seguinte, como eu já vi vários juízes fazendo: para esse aqui eu não dou não, porque eu sei que é problema. Mas, enfim, como há um juiz corregedor que é um homem de bem, há muitos juízes que, não estou dizendo nem que seja esse caso, mas tem muita gente, doutor, que nem lê o processo e o senhor sabe bem disso. Mas aí as partes, ou seja, quais sejam, o Ministério Público e advogados de defesa podem recorrer, né? Eu sei disso. O juiz pode errar porque todos nós erramos, né? Qualquer pessoa pode errar, um ser humano. Aí cabe a outra parte recorrer. De qualquer maneira, Marcelo, estou convidando o senhor para fazer uma visita para nós aqui, né? Eu vou fazer com muito prazer, doutor, para que a gente possa conversar sobre essas muitas coisas que a gente vê e que a sociedade sofre. Eu agradeço muito. Tem uma... Oi, pois não, doutor. Complementar. O senhor disse aí que parece que ele está ameaçando policiais e outras pessoas, né? Perfeitamente. Isso aí, vocês têm que vir aos autos, porque não é porque o sentenciado foi beneficiado com o livramento condicional que ele pode fazer o que quiser. Pelo contrário, ele tem que preencher, tem que cumprir determinadas condições. Então, chegando aos autos que eventualmente ele não as esteja cumprindo, poderá ser revogado a qualquer momento. Entendeu? Ok. Mas o problema é que ele já fugiu. Mas eu agradeço ao senhor, doutor, muito obrigado, porque tem uma rebelião tamanho gigante. Obrigado, doutor, uma boa tarde. Uma rebelião onde está o Tony Castro. Olha aqui, me dá ao vivo. A rebelião, vários carros, mostra imagem, comandante Hamilton. Você acabou de ouvir a entrevista com o juiz corregedor do estado de São Paulo, doutor Miguel, que concorda com a gente que a lei tem que mudar. Como é que pode? Que lei é essa? Você que estava aqui no Repórter Cidadão desde o início, ou que chegou ainda há pouco, você ouviu eu conversar com o juiz corregedor do estado de São Paulo, e ele dizendo: mas a lei não somos nós que fazemos, e ele tem razão. A lei não é feita por eles. Mas espera aí, não pode deixar valer, prevalecer. Que história é essa? O que você pensa disso?